Só esperando começar. Foi? Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Então, vamos para a 11ª aula do curso. Hoje falaremos sobre matemática financeira. Matemática financeira geralmente é apresentado aos estudantes depois de exponencial e logaritmo, né? Porque alguns cálculos dependem de logaritmo e exponencial. Tá bom? Mas, basicamente, pré-requisito para você entender matemática financeira é porcentagem. E é por isso, né, Léo, que está falando do ensino médio, por isso que matemática financeira é uma coisa que pode ser tratada desde o fundamental, quando a gente trabalha porcentagem. Não precisa daquelas fórmulas que a gente vai dar de potenciação e logaritmo, mas tem como trabalhar, e eu acho, inclusive, salutar trabalhar matemática financeira já desde o fundamental. Vou iniciar aqui com um vídeo, falar um pouco da história das finanças. Ok? Vamos dar uma olhada. Ataques sementes financeiras foram as cidades-estado italianas. Pisa, a cidade natal de Fibonacci, era uma. Mas foi acima de tudo Veneza, mais exposta do que todas as outras a influências orientais, que se tornou o grande laboratório de empréstimo de dinheiro. E o lar do mais famoso agiota da literatura, Shylock. O livro de William Shakespeare, O Mercador de Veneza. Podeis servir-me por obséquio? Quero vossa resposta. Crucialmente, Shylock se dispõe a emprestar o dinheiro se o amigo de Bassanio, um comerciante Antônio, der uma garantia. 3.000 ducados por 3 meses e Antônio como fiador. Que respondeis a isso? Antônio é um bom homem. Por bom, Shylock não quer dizer virtuoso, significa bom para o dinheiro que ele está prestes a dar a Bassanio. Em outras palavras, credibilidade. Já ouviste qualquer imputação em contrário? Não. Quando digo que ele é um bom homem, quero fazer-vos compreender que, como fiador, é suficiente. 3.000 ducados. Creio que posso aceitar sua fiança. Em qualquer empréstimo, as coisas podem dar errado, navios podem afundar. E é precisamente por isso que qualquer pessoa que empresta dinheiro a um comerciante, mesmo que seja para uma viagem, precisa ser compensado. Costumamos chamar a compensação de juros. O valor pago para o credor, além do montante emprestado ou principal. Transações comerciais no exterior, do tipo que Veneza dependia, não podiam operar sem tais transações. E continuam sendo a base do comércio internacional até hoje. Mas por que Shylock se tornou tamanho vilão, exigindo literalmente meio quilo de carne de fato à morte de Antônio se ele não cumprisse com suas obrigações? Por que o agiota de Shakespeare era tão cruel? O financista sanguessuga original, que aparece sempre na literatura ocidental? Uma pista é que Shylock é um dos muitos agiotas judeus na história. Os judeus que ficavam em Veneza por mais de 2 semanas deveriam usar um ó amarelo nas costas ou um chapéu amarelo. E ficavam confinados em uma área especial, que se tornou conhecida como Gueto Novo. Esta é a entrada do gueto judeu em Veneza, onde os judeus eram obrigados a viver e, na verdade, confinados à noite. Judeus eram tolerados em Veneza, mas por uma razão. A chave era que os judeus podiam fornecer um serviço que mercadores cristãos foram proibidos de prover. Eles podiam cobrar juros por seus empréstimos. Fibonacci pode ter descoberto a matemática do empréstimo, mas Shylock fez de fato o negócio.
Este é o lugar onde os judeus de Veneza costumavam fazer negócios. Este lugar era o antigo Banco Rosso. E era aqui que costumavam se sentar atrás de suas mesas, suas tavuli, em seus bancos, seus banchi, a raiz da palavra em italiano para bancos. Havia uma boa razão para os comerciantes virem ao gueto judeu pedir dinheiro emprestado. Para os cristãos, o que os judeus estavam fazendo, emprestando dinheiro a juros, era um pecado. As leis da igreja medieval contra a usura, a cobrança de juros sobre empréstimos, era um grande obstáculo para o desenvolvimento das finanças na Europa. Afinal, que comerciante cristão temente a Deus arriscaria os tormentos do inferno? Esta visão surpreendente da condenação eterna foi pintada por Giorgio Vasari e... Bom, muito bem. Então, essa é só uma introdução à história dos empréstimos, financiamentos e etc. Tá? E aí, acho que sim, um dos objetivos dessa aula é a gente entender o que está por trás de cada empréstimo, juros do cartão de crédito, juros do cheque especial, financiamento. Prestação sem juros, prestações iguais. Juros, Tá bom? Então, vamos começar com um vocabulário de matemática financeira. Como ele falou lá, o capital inicial ou principal, o valor aplicado, é a quantia inicial que irá se emprestar ou tomar emprestado. Né? Então, você pode fazer o papel da pessoa que empresta ou da pessoa que pede emprestado. Tá? Juros em real é a remuneração dada pelo empréstimo. Certo? Então, você pega R$1.000 emprestado, aí no mês seguinte você precisa pagar, sei lá, 1.100. Dependendo E R$100 é o juro, né? Então, não confundam juro com taxa de juro, certo? A taxa de juro é a porcentagem. Então, Tá, então digamos que você tem a capital inicial de 1.000. Você pede emprestado R$1.000. E a taxa é 10%. O juro que você paga é 100. Tá claro? Né? Então, o que você precisa devolver depois de um mês é 1.100. Beleza? Tá, um montante, né? Quantia final que se paga pelo empréstimo. Ok? Então, um exemplozinho simples aí. Outro exemplo que a gente pode pensar, empréstimo de 20.000, você pega 20.000 emprestado e após um mês você paga 24.000. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o C, ou seja, o capital inicial de 20.000. Nós temos o montante, que é 24.000. Disso aqui a gente deduz os juros, certo? Então, os juros é essa diferença aqui. Então, vai ser 4.000 de diferença. E a gente pode pensar qual é a taxa de juros, né? Pode se perguntar qual é a taxa de juros que você está pagando por esse empréstimo, certo? Então, tem duas formas de se calcular. Eu vou mostrar as duas formas. Então, é o seguinte, 20.000, R$20.000, né? Eu vou multiplicar esse 20.000 por um determinado número, X. E esses 20.000 vão se transformar em 24.000. Né? Então, se você pensar na linha do tempo, você pega aqui no tempo zero e pega emprestado 20.000. Ok? Depois de um mês, esses 20.000 não são mais 20.000. Por quê? Não são mais 20.000? Porque a pessoa que te emprestou vai exigir 4.000 de juros pelo empréstimo. Então, daqui a um mês, esses 20.000 transformam-se em 24.000. Tá? Então, a gente precisa pensar em o que aconteceu aqui, né? Que operação aconteceu entre 20.000 e 24.000. Tá? Por isso que esse X aqui, né? Então, se a gente fizer essa conta aqui, a gente vai ter que X é igual a 24.000 dividido por 20.000
Vamos simplificar esse zero aqui. Se eu dividir por 2 em cima e embaixo, eu tenho 12 sobre 10. 12 sobre 10 é a mesma coisa que 1,2. E aí eu preciso interpretar o que é esse 1,2, né? Então, se eu substituir aqui, ó, 20.000, eu multiplico por 1,2. Esse 1,2 aqui eu posso reescrever ele como sendo 1 mais 0,2. Certo? 1 mais 0,2. Que foi da nossa aula de porcentagem, né? Então, se eu fizer a distributiva aqui, olha só, vai ser 20 vezes 1, 20.000. E 20.000 vezes 0,2 vai dar 4.000, certo? Que vai dar exatamente os 24.000 lá, né? Que vai dar exatamente os 24.000. Mas o que eu quero chamar a atenção é que esses 4.000 aqui, eles estão vinculados a quem? A 0,2. E esse 0,2, você pode interpretar ele como sendo 2 décimos ou 20 centésimos ou 20%. Então, lembra da nossa aula de porcentagem? Multiplicar por 1,2 significa aumentar 20%. Aumentar 20%. Beleza? Deu para entender isso, pessoal? Porque se você multiplicasse por 1, você não muda o número, certo? Se você multiplicar 20.000 por 1, vai dar 20.000. Você não mudou o número, né? Se você multiplica por um número maior que 1, você aumenta o número. No caso, 0,2 ou 20%. Você aumentou em 20%. Tá legal? Então, essa forma de raciocinar, ela, em alguns casos, ela é bem útil. Tá? Pensando numa outra forma de raciocinar, você pode pensar que você adicionou R$4.000 em relação a 20.000, né? E aí você pode fazer a seguinte conta para descobrir a taxa de juros. A comparação direta entre o que foi aumentado e o que você tinha inicialmente. Exatamente. Então, um dos significados de fração é exatamente você comparar dois valores, né? Isso. E aí, se você fizer o 4.000 em relação ao 20.000, a gente vai ter, se eu dividir aqui por 2... Por 4, óbvio. Oi? Porque você quer que apareça o 10 ali. 2 sobre 10, que é a mesma coisa que 0,2, que é a mesma coisa que 20%. Tá? Então, você pode pensar assim, né? Como muitas pessoas gostam de regra de 3, 4.000 está para X%, 20.000 está para 100%. E aí você encontra o X% que vai dar o 20%. É muito mais fácil fazer direto, né? Se você fizer a parte, o 4.000 dividido pelo todo, você vai ter a fração da parte em relação ao todo, você sai direto com a porcentagem. Tá? Então, essas são as duas formas da gente pensar quanto que aumentou, né? Qual é a taxa de juro, beleza? Alguma dúvida? E repara que o quanto que aumentou é aquilo que você está pagando em relação a um tipo de valor que você deve, né? Então, no caso, ali ele devia 20.000 mesmo. Então, assim, é porque essas coisas têm que ficar claras, né? Os juros é em cima daquilo que você realmente deve. Né? Inclusive, essa palavra juros, ela é que, inclusive, deriva... as palavras juristas derivam de juros, que, teoricamente, como se fosse uma certa justiça, né? Sobre um aluguel que você tem que pagar sobre o dinheiro. Curioso isso. Muito bem. E aí eu gostaria de chamar a atenção para a diferença entre juros simples e juros compostos. Tá? Juros simples não existe na vida real, tá bom? Só para vocês saberem. Os bancos não utilizam juros simples
Por quê? Porque utilizando juros compostos, eles têm muito mais lucro, tá certo? Mas o juros simples, ele está relacionado à função afim, né? Deixa eu botar aqui. O juros simples, ele está relacionado à função afim e está relacionado à progressão aritmética, né? Vamos ver por quê. Então, imagina que você tenha pediu emprestado para o banco R$10.000 a uma taxa de juros de 10% ao mês. Então, no mês zero, você pegou os R$10.000, está lá no teu bolso. Passados um mês, 10% de 10.000 é 1.000, certo? Ou seja, a sua dívida aumenta para 11.000, passados um mês. E aí passou mais aí no segundo mês vai aumentando mais 1.000, mais 1.000, mais 1.000, tá? Então, no juro simples, este juro aqui, ele nada mais é que é uma constante, tá? É uma constante. E se você for fazer o gráfico de quanto você deve, né, sobre o tempo, T, em meses, você começa aqui com 10.000, e aí você vai aumentando como uma reta, né? Passou um mês, você deve 11. Passou 2 meses, você deve 12. Passou 3 meses, você deve 13, tá? Então, o que acontece é que esse pedacinho aqui, ó, é sempre R$1.000, né? Esse pedacinho que aumenta aqui. É sempre R$1.000, tá? 11.000, 12.000, 3.000, assim por diante. Por isso que ele está relacionado à função afim, beleza? Então, se fosse fazer a fórmula da função afim, seria o que você deve em função do tempo, né? Seria R$1.000 vezes o tempo, mais os 10.000 que você já inicialmente estava devendo, beleza? Alguma dúvida? Eu acho que a contribuição do Francisco é interessante, porque, assim, onde é que é usado isso aí? Praticamente em lugar nenhum, né? No cotidiano, praticamente em lugar nenhum. Ou seja, juros simples é quando você tem um intervalo de 0 a 1, como ele está botando ali. Isso. Né? Porque é o único trecho onde esse valor normalmente é igual ou maior a uma função exponencial qualquer. Sim. Só. E aí é legal a contribuição do Francisco ali. E os juros compostos? Os juros compostos, eles estão ligados à função exponencial. E também a PG. Tá legal? Então, por exemplo, você está com a dívida de 10.000, passou um mês, você está com a dívida de 11.000, ou seja, R$1.000 a mais. E é aqui que vem a mágica, entre aspas, né? O que acontece nos juros compostos é que você vai aumentar 10% em cima de 11.000. Olha só que beleza, né? Claro que 10% em cima de 11.000 vai ser um número maior do que 10% em cima de 10.000. Tudo bem? Então, a conta seria assim, né? Você tem R$10.000. E aí, se você aumentar 10%, significa o quê? Significa multiplicar por 1,1, né? 1,1 vezes 10.000 vai dar 11.000. Ok? Aí você está com 11.000 de dívida passados um mês. Se passar mais um mês, você vai aumentar sua dívida em 10%. Só que em 10% em relação a quem? A 11.000. E aí, quando você for fazer esse cálculo, vai dar 12.100. R$12.100. Então, perceba que no juros simples, a sua dívida era 12.000. Nos juros compostos, a sua dívida é 2.100. Tá? E esse número vai aumentando, né? Então, se você perceber aqui no final das contas, passados 12 meses, ó, no juros simples, você deveria 22.000.
E nos juros compostos você está devendo R$ 31.384,28. Certo? Ok? Então, a função exponencial que você deveria, em relação ao tempo, né? Você começa com 10.000 aqui. E aí você tem uma curva que é uma crescente, é uma exponencial. Certo? Então, no caso aqui, D de T seria os 10.000 iniciais, multiplicado pela taxa de juros, que é 1,1, 10%, né? Multiplicar por 1,1 elevado a T. Beleza? Aí o comentário do Francisco é o seguinte: quando você junta a função exponencial em cima da função afim, o que você tem é essa curva aqui, ó. Não. Né? Então, entre o 0 e o 1, você tem que a curva da exponencial está abaixo da curva da função afim. Né? Tá bom? Então, a partir de um mês, ou de um período, no caso, né? Você tem a função exponencial crescendo muito mais rapidamente que a função afim. Tudo bem? A exceção é entre o 0 e o 1. Beleza? Muito bem. Alguma dúvida? Não dúvidas? Beleza. Pergunta: 10% ao mês é o mesmo que 20% ao bimestre? O que vocês acham? Então, aí Ayrton falou que não. vai depender dos juros, se você está considerando os juros simples ou os juros compostos, né? Então, como eu falei para você, que na vida ninguém utiliza juros simples, vamos ver essa comparação com relação aos juros compostos. Então, digamos que você tem um capital C, e aí você vai aumentar 10% ao mês. Né? Isso aqui significa multiplicar por 1,1. Certo? Então, no tempo zero, vamos botar aqui uma linha do tempo só para a gente pensar o seguinte: no tempo zero, você tem um capital C. No tempo 1, você tem que multiplicar por 1,1, por quê? Porque está aumentando em 10%. Vai virar o quê? Vai virar C vezes 1,1. Depois de 2 meses, você vai ter que multiplicar de novo por 1,1. Certo? Então, isso aqui vai ficar C que multiplica 1,1 ao quadrado. Tudo bem, pessoal, essa passagem? Beleza? E 1,1 ao quadrado, se você fizer a conta, isso aqui é 1,21. Tá? Então, eu estou querendo comparar o mesmo período, né? Então, você está pegando um mês, depois 2 meses. Eu vou comparar com um período de bimestre. Tá legal? Então, o que significa multiplicar por 1,21? Multiplicar por 1,21 é a mesma coisa que multiplicar por 1 mais 0,21. E o que é esse 0,21? É 21%. Ó! Né? Então, obviamente que 21% é maior do que 20%. E aí tem que tomar cuidado com esses detalhes, tá bom? Principalmente em juros, quer dizer, nos juros compostos, você precisa tomar cuidado com esse detalhe. Beleza? Mas a questão precisa informar para você que juros ela está considerando, que taxa está considerando, se é simples ou a compostas. Ó, composta, tudo bem? Beleza. Bom, o mesmo raciocínio vale para aplicação de 1% ao mês e 2% ao ano. Ok? Bom, agora vamos pensar o seguinte: você está lá no banco e você quer fazer um empréstimo. Você está lá na loja, na Renner,
Aí você compra um monte de roupa e aí você vai fazer um pagamento parcelado. Você está lá na concessionária ou na imobiliária querendo comprar uma casa e vai fazer um financiamento. Todas essas situações, pessoal, são similares, são equivalentes. Tá? Você já pensava sobre isso? Qual a diferença? A diferença é que no empréstimo você leva reais. Você leva reais para casa, certo? Vão depositar no seu banco lá, sei lá, 10 mil reais. Ok? No pagamento parcelado, você está levando o quê? Se você for na Renner, você está levando roupas. Só que as roupas, elas valem dinheiro, certo? Então, se você está levando roupas, está levando geladeira, está levando televisão para sua casa e você não pagou à vista, significa como se você tivesse pedido dinheiro emprestado para pagar para a loja e a loja te forneceu o produto. Mas você está devendo. É a mesma situação. Você está devendo uma grana lá. Certo? E, obviamente, que se passar um mês, aquele valor que você pagou já não é X, já não é X. Vai ser X, né, acrescido de alguma coisa. Tudo bem? Financiamento de carro, a mesma coisa. Você leva o carro para cá. Você está levando bem carro. Você está levando bem casa. Você está desfrutando desse bem do carro, da casa. Se você não tem o dinheiro à vista para pagar, significa que alguém pagou para você. Certo? No caso, a loja ou o banco, sei lá, o financeiro que estiver lá na loja. Mas todas as situações são equivalentes. Beleza? Isso que a gente tem que ter em mente. Assim. Ok? E aí, essa taxa de juros de 10% ao mês, então, sempre vai ser assim, né? No mês 0, a gente pode fazer uma tabela aqui. No mês 0, a sua dívida, vou botar D, assim. No mês 1, a sua dívida já não é mais D, a sua dívida é 1,1 de D. Certo? Ela aumentou 10%. No mês 2, ela vai ser 1,1 vezes 1,1 de D. Ok? Você pode pensar que você vai aumentar 10% em cima da dívida anterior. Ou você pode reescrever isso aqui como 1,1 ao quadrado vezes D. Então, você pode perceber a relação entre esse 2 aqui e esse expoente 2 aqui. Vai ser sempre o mesmo. 3, no mês 3, a sua dívida vai para 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1 de D. Ou seja, 1,1 ao cubo da dívida. Né? Então, para um mês T, a sua dívida será 1,1 elevado a T da sua dívida inicial. Não é igual aqui, não. É uma tabela. Tudo bem, pessoal? Então, a gente poderia escrever assim. A dívida atual é 1,1 elevado a T. Vou botar assim, em função. Dívida atual em função do tempo é 1,1 elevado a T da dívida inicial. Beleza? Deu para entender isso aí? Não, tá? Fala. Não, desculpa, te interrompi. Não, mas queria falar alguma coisa? Não, acaba, depois eu continuo. Tá. Bom, e aí o que acontece? O que acontece é o seguinte. Eu queria, antes de começar, então, exatamente a mostrar o negócio, eu queria mostrar algumas situações que envolvem o pagamento parcelado. Né? Porque o pagamento parcelado tem uma particularidade, eu já deixei pronto para poder acelerar um pouquinho a nossa conversa, que é o seguinte, lembra que eu falei assim, ó, os juros só pode ser cobrado em cima daquilo que você realmente deve. Então, tem algumas coisas que nos enganam, tá? E tem coisas que são colocadas, inclusive, como distratores nessas provas, tipo o Enem. Porque, olha só, imagina essa situação. Uma impressora que há 10 anos, vamos dizer assim, né? 10 anos custava isso, R$250 à vista.
ela pode ser paga em 2 vezes, em 2 de 150, né? 150 na entrada e 150 ao fim de 30 dias. Então, se eu quiser saber a taxa de juros mensal que essa loja está cobrando, eu não posso considerar isso aqui, ó, que no final das contas o que você pagou a mais foi 300, foi 50, porque você pagou 150 mais 150 e deu 300. Então, tudo bem, Fernando. Porque se for assim, o que você vai pensar? Poxa, 10% de 250 é 25, 20% é 50, então a taxa de juros mensal que ele está cobrando é 50, certo? Não. Porque, olha só, você só pode cobrar juros em cima do que você está devendo. Se você pagou na entrada os R$150, você deve 100. E se você deve 100 e paga 150, é em relação a essas duas situações aqui que você tem que saber qual é o juro que está sendo cobrado, né? Que taxa de juros está sendo cobrado. Então, a taxa de juros aqui, ó, de 100 para 150, a taxa de juros, na verdade, é de 50%. Isso é uma coisa que as pessoas não se ligam quando vão fazer compra parcelada, mas que é importante, inclusive, para fazer prova para o Enem, mas é importante também para a nossa vida. Uma outra situação, Léo, é essa aqui, ó. Imagina, é o que a gente chama de juros embutidos, né? Que ainda mais, vamos dizer assim, perverso, que é assim, uma loja oferece 2 opções de pagamento, né? À vista com 25% de desconto ou em 2 prestações mensais sem desconto, ou seja, metade do valor, né? Sendo que a primeira paga no ato da compra, e aí, como é que funciona isso? Se você pagou no ato da compra, o que você está devendo, né? Aqui, ó, paguei aqui, né? Aqui no ato, na entrada. Então, você não está devendo isso, você está devendo isso aqui. Agora, por que eu botei 50 e 25? Porque, na verdade, o que está embutido, se você paga à vista e paga 25, com 25% de desconto, o valor da mercadoria de verdade é 75% do que ela valia antes. Se eu imaginar que o valor é 100, então, só para fazer as contas, o valor seria 75, né? 75% de 100 é 75. E aí, se eu dei 50 de entrada, o que eu estou devendo é 25. Se na segunda parcela eu pago 50, os juros embutidos a taxa de juros embutida é de 100%. Olha só, que coisa, né? Muita vantagem, né? É vantagem mesmo. Talvez a gente tenha que entender o nosso contexto, que a gente precisa de alguma forma daquela mercadoria e vai fazer o uso dela, só pode pagar daquele jeito, mas tem que ter essa consciência. É vantagem, muita vantagem mesmo para a loja, né? Para você, de repente, seria melhor, se você tem um mês para esperar, não pagar esse 100%. Mas é só isso, porque isso acontece muito. São 2 situações muito comuns, né? Você entender que seus juros aqui está sendo menor do que realmente é, né? Isso geralmente aparece como distrator de opções, e a mesma coisa aqui, né? Que aí você considera como se fosse 100, e aí você ia pensar que se você deve 50 e paga 50, não tinha taxa de juros nenhuma, né? Exatamente. Olha só, sem juros. Não, ao contrário, tem uma taxa de juros ali elevadíssima, que é de 100%. Tá? Então, é só isso. São 2 situações assim, muito comuns do dia a dia, que caem também em questões de prova, e que é bom que a gente se atente tanto para a vida quanto para as provas do Enem ou de outros vestibulares. Beleza? Agora, Isso aí. vamos retomar. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá. Estou olhando o chat aqui. Tá. Muito bem. Então, vamos à questão no página 145, em 2019. Uma pessoa se interessou em adquirir um produto anunciado em uma loja. Uma loja renegociou com o gerente e conseguiu comprá-la a uma taxa de juros composta de 1% ao mês. Então, já está dizendo que é juros composto de 1% ao mês. O primeiro pagamento será 1 mês após a aquisição do produto, no valor de 202. Então, já começa a fazer aqui um esquema. Vamos fazer um esquema aqui. Depois de 1 mês, então, depois de 1 mês, você tem que pagar R$202, né? O segundo pagamento será efetuado 1 mês após o primeiro, no valor de 204, ou seja, no mês 2,
você vai pagar R$ 204,02. Para concretizar a compra, o gerente emitirá uma nota fiscal com o valor do produto à vista, negociado com o cliente, correspondendo ao financiamento aprovado. O valor à vista em real, que deverá constar na nota fiscal, é. Então, o que a gente tem que fazer? Existe um valor aqui, vou botar valor à vista. Se você pagasse à vista, né, obviamente não seria essa soma de 204 mais 202. Então, o que está acontecendo? Você tem uma dívida V aqui. Essa dívida, ela vai aumentar 10%, certo? Então, a sua dívida passa a ser 1,01 de V. Ok? Tá, aumentar 1% é multiplicar por 1,01. Ok? E aí você subtrai 202 dessa dívida aqui. Certo? Subtrai 202. E aí você vai ter uma nova dívida, que é isso aqui, que é exatamente isso que está entre parênteses. E aí, se você deixar passar mais um mês, o que vai acontecer? Vai aumentar em 1% essa dívida aqui, está entre parênteses. Então, vou reescrever a nova dívida aqui. É 1,01 multiplicado por 1,01 de V menos R$ 202,00. E aí, quando você paga os 204,02, você liquida a dívida. Tá? Então, essa dívida aqui tem que ser igual a 204,02. Deu para entender, pessoal? Deixa eu tentar fazer um outro esquema aqui. Deu para entender? Então, vamos resolver essa equação aqui. Vou resolver essa equação. Então, se eu passar esse 0,01 dividindo, eu vou ter 1,01 de V menos 202 igual a 204,02 dividido por 1,01. Tá? Vou passar esse 202 para o lado direito, vai ficar 1,01 de V igual a R$ 202,00 mais 204,02 dividido por 1,01. E agora eu vou passar esse 1,01 dividindo. Então, o valor à vista seria 202 dividido por 1,01, certo? Mais 204 dividido por 1,01 ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Esse é o quadrado, porque esse 1,01 vai para este numerador e para este aqui. Certo? Então, perceba o que está acontecendo aqui. Esse 202, que é passado um mês, para eu descobrir o valor dele no tempo zero, basta eu dividir por 0,01. E o 204,02. Para eu descobrir quanto ele vale no tempo zero, basta eu dividir por 1,01 ao quadrado. Tá bom? Então, na prática, o que a gente faz na prática? Você tem o tempo 0, tempo 1, tempo 2. Esse número aqui é R$ 202,00. Esse número aqui é 204,02. Certo? Então, quando eu trago o valor de 202 para o presente, o tempo zero, basta eu dividir por 1,01. Tá? E o 204, qual o valor dele no tempo zero? Basta, como são dois meses, basta dividir por 1,01 ao quadrado. Tá? Então, se pensa assim, você tem o tempo zero. Passou um mês, aumentou a dívida. Passou 2 meses, aumentou mais ainda. Então, o que eu estou fazendo é
pegar esse valor da dívida em um mês, trazendo para o presente para ver quanto que ele valia no presente. E de 2 meses, voltar 2 meses também. Tá? Então, na prática, basta dividir por 1,1 elevado a n, né? Dependendo da quantidade de meses que está lá na frente. Ok? Bom, fazendo essa conta aqui, esse 202 dividido por 1,01 dá 200. E 1,01 ao quadrado Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu não vou fazer essa conta na mão, porque o objetivo da nossa aula aqui é exatamente a gente pegar as ideias de matemática financeira. Cadê? Senão a gente vai perder muito tempo com isso aí. Então, se você perceber, 1,01 vezes 1,01 vai dar 1,0201. Se você dividir por 204,02 por 1, qual era o número? 1,0201 vai dar os 200 também, tá? Ou seja, a sua dívida inicial era R$400. Letra D de bola. Tudo bem? Deu para entender isso, essa ideia? A ideia é que você tem um valor de R$200 aqui. Quando passa um mês, ele vira 202. Né? E outros R$200 aqui. Quando passam 2 meses, ele vai virar o 204,02. Tá bom? E para descobrir quanto esses valores valem no tempo presente, basta fazer a divisão. Enquanto para a direita é uma multiplicação de 0,01, né? Aqui eu estou multiplicando por 1,01 ao quadrado, para voltar basta dividir por 1,01 ao quadrado. Tá? Então, por isso que é importante a gente trabalhar com esse 1, alguma coisa, para aumentar, né? E 0, alguma coisa para diminuir. Tá bom? Beleza, beleza. Um investidor deseja aplicar R$10.000 durante um mês em um dos fundos de investimento de um banco. Aplicação agora, né? Outra situação que a gente encontra na matemática financeira é quando você pega um dinheiro e coloca no banco para render juros, né? Okay? Investimento em renda fixa, etc. Então, o investidor deseja aplicar 10 mil durante um mês. Então, vamos anotar aqui, ó. Em um dos fundos de investimento do banco. O agente de investimentos desse banco apresentou 2 tipos de aplicações financeiras, a básica e a aplicação pessoal, cujas informações de rendimentos e descontos e taxas administrativas estão apresentadas no quadro. Então, a taxa de rendimento mensal da básica é este número e da pessoal é este. E você tem que pagar uma taxa administrativa aqui de 30 centavos em um e 3,8% em outro. É em cima do rendimento, sobre o rendimento. Tá? Bom, então, o que é importante aqui? A gente montar a estratégia das 2 aplicações, certo? Então, vamos escrever aqui a estratégia da básica e depois a gente vê a da pessoal. Ok? Então, o que acontece na básica? Na básica, você tem no tempo 0, você tem um investimento de R$10.000. E passados um mês, você já não tem mais R$10.000. Tem R$10.000 multiplicado por um determinado número. Que número é esse? É 1, alguma coisa. Né? Como a taxa de juros aqui é
0,542%, vamos escrever esse número aqui. 0,542%. Então, isso aqui é 0,00542. Tudo bem, pessoal? Então, cuidado com essa transformação aqui, tá? 0,542% é uma fração sobre 100 e o número decimal é representado, você tem que botar mais 2 zeros aí, depois da vírgula. Certo? E é esse número aqui que você vai somar com 1. Tá? Então, você vai multiplicar por 1,00542. Ou seja, você multiplicar por 10.000 aqui é andar com a vírgula 1, 2, 3, 4 casas, né? 1, 2, 3, 4 casas. Então, vai ser 10054,2. Ou seja, R$10.054,20. Certo? Só que você tem uma taxa administrativa de 30 centavos, ou seja, você tem que subtrair 30 centavos aqui depois de um mês, certo? Então, subtraindo 30 centavos vai dar 10.000. Se você subtraísse 20, ficaria 54 só, né? Então, como você está subtraindo mais 10 centavos, é 53,90. 10.053,90. Ou seja, o seu rendimento foi R$ 53,90. Deu para entender, pessoal? Dúvidas? Na básica? Era 10.000, virou 10.053,90. Então, o rendimento dessa aplicação é 53,90. E tem aqui uma alternativa, né? Letra A. Então, para você ter certeza, você precisa calcular o pessoal. Então, o que o pessoal está falando? Então, já vamos transformar esse número aqui, ó. 0,560% é 0,560 sobre 100, que é 0,0056. Ok? Bom, no tempo 0 era R$10.000. No tempo 1, depois de um mês, vai ser 10.000 vezes 1,0056. Então, esse número aqui vai dar 1, 2, 3, 4. Vai dar R$10.056. Parece que está dando mais, não parece? R$56. Só que, o que você tem que fazer? Tem que pagar 3,8% sobre o rendimento mensal. Toma cuidado com esse detalhe aí. Então, que conta você tem que fazer? Você precisa perceber que o rendimento é R$56, certo? E você tem que calcular 3,8% de R$56. Então, R$56 vezes 3,8%. É a conta chata, né? Vamos adiantar isso aqui. 56 vezes 0,038. R$2,128. 2,128. Então, isso aqui é o que você tem que pagar para o banco em cima desses 56, né? Então, tem que pagar. Você vai ficar com 56 menos esses 2,128, certo? Ó que beleza. Você vai ficar com 53. Eita, cara. Vai ficar com R$53,872 de rendimento. Comparando com 53,90, são alguns centavos aí, né? Se for contar, como é que é o nome? Milésimo de centavo de real, né? A menos. Então, alternativa a letra A. O elaborador dessa questão foi muito sacana, né, cara?
fazer essa continha chatíssima aqui para... Porque eu falei, assim, eles deram muito mais valor a procedimentos de operação matemática do que propriamente ao conhecimento sobre o assunto. E aí, como eu falei, de 2019 para cá, essas questões vêm aparecendo, infelizmente. Porque os distratores não funcionam. Exatamente. Não tem distrator ali. Mas isso é papo do professor aqui, gente. Vocês têm que se ligar mesmo no procedimento. Bom, essa próxima questão aqui, ela se torna ridícula quando você sabe esse negócio aqui de voltar o número para o tempo presente, tá? Mas, se você não sabe disso, parece super complicada. Vamos dar uma lida nela. O empréstimo foi feito a taxa mensal de I%, usando juros compostos. Ótimo. Em 8 parcelas fixas iguais a P. O devedor tem a possibilidade de quitar a dívida antecipadamente a qualquer momento, pagando para isso o valor atual das parcelas ainda a pagar. Após pagar a 5ª parcela, resolve quitar a dívida no ato de pagar a 6ª. Vamos fazer um esquema aqui. Ele não falou se ele vai pagar a primeira parcela, mas enfim. Vamos botar assim, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, 7ª e 8ª, tá? Né? Então, todas valem P, parcela P. E aí, o que ele falou foi, após pagar a 5ª, na 6ª, ou seja, nessa posição aqui, ele vai pagar tudo. Tudo bem, pessoal? Ou seja, ele vai pagar a parcela 6, a parcela 7 e a parcela 8. Se ele vai pagar a parcela 6 no tempo 6 vale exatamente P. Não tem o que questionar. Só que a parcela 7, quando ela está no 7, ela tem um valor maior quando ela está no tempo 6. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trazer essa parcela 7 para o tempo 6. E a gente viu lá na questão anterior que basta você dividir a parcela 7 por 1, a porcentagem aqui. Né? Que no caso é I%. Você pode perceber nas alternativas aqui, ó, é tudo 1 mais I%. Né? Você pode escrever 1 mais I. A gente pode botar aqui 1 mais I. Tem que dividir por 1 mais I. E a parcela 8, como ela vai voltar 2 meses, ela tem que ser dividida por 1 mais I ao quadrado. Pronto. Então, tá aí. No tempo 6, o cara vai pagar P mais P dividido por 1 mais I%, 1 mais I%, mais P dividido por 1 mais I% ao quadrado. Tá? Só botar o P em evidência. Então, não tem nenhuma alternativa com essa cara aí, né? Mas, olhando para as alternativas, o P está em evidência, você vai colocar o P em evidência, o que vai sobrar entre colchetes? O P vezes 1 dá P, aqui vai ficar 1 sobre 1 mais I%, 1 sobre 1 mais I% ao quadrado. Então, olhando as alternativas, aqui, essa aqui não é a letra A, né? Uhum. E é por isso que não faz diferença, Léo. Está errado. Aqui está errado a primeira. Aqui também está errado esse 2, esse 3 aqui. E aqui ele fez 1, 2 e ao cubo, né? Então, esse aqui está errado também. Fala, Fábio. Então, essa até tem uns distratores. Por isso que não faz diferença dizer se ele pagou a primeira no ato ou não. Ele está dando só para as últimas, então não interessa. É por isso, na verdade. Deu para entender, pessoal? É uma questão que parece ser difícil, né? Parece ser difícil, mas se você entendeu esse negócio da parcela do futuro valer mais do que a parcela do presente, né, e voltar para você descobrir o valor dela atual,
fica bem simples a questão. Beleza? Muito bem. Vamos pegar agora umas questões da UERJ, que são bem interessantes aí. Que eu acho mais bonito. Na compra de um fogão, então, negócio do eletrodoméstico, né? Vai lá na Ricardo Elétrica. Os clientes podem optar por Faliu. uma das seguintes formas de pagamento. Valor à vista, R$ 860, ou em 2 parcelas fixas de 460. Sendo que a primeira paga no ato e a segunda 30 dias após, depois. A taxa de juros mensal para pagamentos não efetuados no ato da compra é D. Então, vamos pensar o seguinte, pessoal. No tempo zero, sempre tem que pensar qual é o preço do produto à vista. Né? Quando você vai numa loja e pergunta, mas quanto que é à vista? Aí o cara fala, a vista é 10%. Então, esse é o valor do produto real. Né? Essa historinha do cara falar assim, a vista é igual ou parcelado é a mesma coisa? Cara, essas são lojas sacanas, entendeu? Eu já mostrei ali, né? São lojas sacanas porque eles não te dão a opção de pagar à vista, ou seja, eles já embutiram os juros lá nas parcelas. Com certeza já tem juros embutidos, né? Nenhum comerciante vai ficar no prejuízo. Então, se você puder conversar com o dono da loja, falar, não, eu quero pagar à vista, tal. É sempre uma boa opção. Exatamente. Galera, rapidinho, deixa eu só falar que a minha filha aqui está me ligando. Tá. Vou falar para ela. Mas, enquanto você está falando com a sua filha, deixa eu falar com o pessoal o seguinte. Essa situação é muito parecida com aquele exemplo que eu dei lá no início. Então, olha só. Primeiro, qual é o valor que você está devendo, onde você tem que ver que taxa de juros está sendo aplicada. Então, se você tem um valor à vista de 860, é que o Léo vai fazer por um caminho diferente. Então, mas eu posso dar esse caminho para você pensar. Se você tem 860 e você pagou 460 lá na entrada, o que você está devendo de verdade é R$400, concorda? Então, você vai ver qual é a relação entre 400 e 460, ou seja, o quanto que aumentou nessa prestação em relação ao que você está devendo. Aumentou 60. Então, você pode partir para fazer simplesmente a relação entre 60 sobre 400. Isso é uma maneira de resolver. Tudo bem, Léo? Ou você quer que eu apresente aqui? Não, tudo bem. Então vai. Isso é uma maneira. Bom, então o preço à vista é 860. R$160. E aí o que acontece é que você pagou, né, a segunda opção aqui é você pagar 460 no ato. Então, se você pagou no ato 460, é como se você estivesse devendo R$400. Deu para entender? O negócio está à vista 860. Pagou 460, você está devendo 400. Aí esse 400 aqui vai caminhar durante um mês e vai virar um número maior que 400. No caso, 460. Ele está falando o quê? Que a segunda parcela tem que ser 460. Entenderam a lógica do negócio? Bom, então você está pagando R$60 a mais aqui, ó. R$60 a mais, né? A mais em relação a 400. Então, tem duas maneiras da gente pensar isso aqui. Ou você pega o 400 e multiplica por x. Isso vai virar 460, tá? Então, x igual 460 dividido por 400. Vamos dividir por 2 vai dar 24. 200 por 2 dá 120 sobre 100. Ou seja, 1,20. 1,20 é a mesma coisa que aumentar em 20%. Então, por esse resultado, a gente conclui que... Eita.
Eu fiz de errado. Não é 240, né? É 230. Então vai ficar 5. 5. Ou seja, 1,15%, 15%. Certo? A outra resolução é você pegar os 60 em comparação a 400, e aí divide aqui por 2 dá 30 sobre 200, divide por 2, 15 sobre 100, que é os nossos 15%. Beleza? E aí você vai no conforto do seu entendimento. O que significa o sentido que está? Eu, por exemplo, eu gosto desse segundo modo aí, entendeu? Agora, tem que saber qual que te dá mais conforto. Ó, eu entendo aquilo ali direito. Então, vai naquela primeira parte ali. Entendeu? Exatamente. Beleza? Beleza? Muito bem. Vamos ver a segunda da UERJ. João abriu uma caderneta de poupança em 1º de janeiro de 2006. Então, vou botar um esquema aqui. 1º de janeiro de 2006. Depositou R$500. Há uma taxa de juros nesse ano de 20%. Significa por ano, né? Nesse ano de 20%. Então, em janeiro de 2007, isso aqui foi multiplicado por 1,2. Todo mundo concorda? Né? 20% é aumentar 20% é multiplicar por 1,2. Então, ficou com R$500 vezes 1,2. E aí ele depositou mais 1.000. Para que o João tenha nessa poupança em 1º de janeiro de 2008 um montante de 1.824, a taxa de juros do segundo ano deve corresponder a. Né? Então, eu preciso descobrir que número que eu estou multiplicando aqui. Deu para entender o esquema? Então, em 2006, você colocou R$500, o João, no caso. Em 2007, você aumentou 20%. Então, 500 vezes 1,2. E aí ele depositou mais R$1.000 aqui. Então, vamos fazer essa conta aqui. 20% de 500 é 100, correto? Dá 600, 1.600 ali. Então, isso aqui dá R$600, mais o 1.000. Você tem R$1.600 aqui, tá? E esse R$1.600 vai sofrer um acréscimo aí. E esse acréscimo vai nos dar porcentagem, tá? Vamos fazer esses... Como eu estou aumentando com relação a 1.600 para 1.824, eu estou aumentando R$224, certo? Então, vamos fazer aí pelo segundo método. Então, R$224 em relação a 1.600. Vou fazer aqui rapidinho. 24, 1.600. 14%. Isso. 0,14 ou 14%. Alternativa bola. Deu para entender, pessoal? A lógica desse investimento aí? Se quisesse fazer voltando, você tinha que fazer 1.824 e compara com 1.600. Divide aí, Léo. 1.824 por 1.600. Então, se fosse aquela estratégia de você ver que número que eu multiplico por 1.600 para dar 1.824. Então, aí seria a divisão. 1.824 dividido por 1.600. 24 dividido por 1.600. 1,14, que dá... O aumento de 14%. Aumento de 14%. Aumento de 14%. Beleza? Muy bien, muy bien. Dúvidas? No dúvidas? Maravilha.
E aí a gente vai entrar num assunto que é muito importante para todos os cidadãos que pagam impostos. Jaliane tem alguma dúvida? Não. Esse NE não tem dúvida ou que não entendeu? Se tiver dúvida, escreve aí no chat. Imposto de renda, né? Todo mundo que paga imposto de renda precisa saber do funcionamento do imposto de renda. Então, quando você olha essa tabela aqui... São detalhes, gente. E essa questão é excelente. Primeiro, porque ela mostra, assim, a gente não sabe direito, né? E houve aquelas tantos por cento de desconto, então a gente acha que é em cima do valor total, mas não é bem assim. Acho que essa questão é muito legal. Porque muitas pessoas olham para essa tabela e falam assim, se eu ganhar R$ 8.800, vou pagar 7,5%. Se eu ganhar R$ 2.800 e 1 centavo, eu já vou pagar 15%. Não é assim. E não é desse jeito, tá? Muita gente pensa que é isso, mas não é. É um negócio escalonado. Então, por exemplo, vamos ler aqui. No Brasil, o imposto de renda deve ser pago de acordo com o ganho mensal dos contribuintes, com base em uma tabela de descontos percentuais. Esses descontos incidem progressivamente sobre cada parcela do valor total do ganho, denominadas bases de cálculo, de acordo com a tabela a seguir. Segundo a tabela, um ganho mensal de R$ 2.100 corresponde a 15% de imposto. Então, ele te dá esse exemplo justamente para você pensar como funciona a tabela. Então, suponha que você pensou assim, 2.100, está nessa faixa, eu tenho que pagar 7,5%. Então, vamos fazer o cálculo aqui de 2.100 multiplicado por 7,5%. Tá? Simplifica aqui, vai dar 21 vezes 7,5. Vai dar 157,50. Alguma coisa fizer. 7,5%. Então vai dar R$ 15,75. Aí você vai olhar e vai falar assim, essa questão está errada, né? Porque ele falou que é R$ 15. O que está de errado nisso? Está de errado nisso é o seguinte. Você tem que imaginar que você tem aqui R$ 2.100 de ganho. Né? R$ 2.100. Ele está dizendo que 1.900 é isento. Significa que R$ 1.900 de... Léo, daria 157 mesmo. Oi? Se você fizer desse jeito aí, dá 157,50 mesmo. Como assim? Assim, dá essa impressão de que você pagaria 157,50. Como é que ele está pagando só 15? Exatamente. Bom, então, 157 mesmo ali. Então como é que está pagando 15, né? Você pode pensar, tá errado essa... Mas o que acontece é que dos 2.100, 1.900 você não paga, você é isento. Então, o que te sobra aqui? Sobra R$ 200, que esses R$ 200 vai incidir os 7,5%. Deu para entender? Pronto. Aí você vai pagar 7,5% de 200, que é 15. Exatamente. Então, 1.900 é isento. Aí, se você ganhasse R$ 1.900 e 1 centavo, você vai pagar 1 centavo. 7,5% de 1 centavo. 7,5% de 1 centavo, que é uma merreca, né? É uma merreca. Nem entra no valor real, porque vai para o milésimo de real lá. Exatamente. Então, 7,5% de 200 é R$ 15. Ok? Então, esse problema aqui, ele te dá um exemplo justamente para você olhar para a tabela e tentar entender, né? Tem gente que não entendeu, não consegue. Quem não entender isso aí não vai conseguir fazer mesmo, tá? Por isso que eu achei essa questão difícil, não média. Porque não é fácil saber, suspeitar disso. Então, para quem está dando aula no ensino médio, na parte de matemática financeira, é sempre bom falar sobre isso aí, tá? Porque a maioria dos cidadãos não sabe sobre.
Então, admita um contribuinte cujo ganho total em determinado mês tenha sido de R$3.000. Para efeito do cálculo progressivo do imposto, deve-se considerar esse valor formado por 3 parcelas. Ele ajuda aqui. Parcela de 1.900, que é a parte isenta, 900. Então, se você somar 1.900 com 900, vai dar os 2.800 aqui, né? Essa parte aqui, então, vai ser em relação a... vai ser cobrado imposto de 7.000%. E ainda sobra R$200, né? Se você for somar tudo aqui, vai dar 3.000, certo? Esses R$200 que passaram, vai incidir o quê? 15%. Deu para entender, pessoal? Então, agora é só fazer conta, né? Então, 900 vezes 0,075 vai dar 67,50. E aqui 10% é 20, R$30, certo? 15% de 200, R$30. Ou seja, vai dar 97,50. E aí ele pediu o quê? Aproximadamente, né? Aproximadamente 98. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? No dúvidas. Bonita porque traz a realidade mesmo, né, para a questão. Muito legal isso. Eu gosto muito das questões da UERJ. Ao se aposentar aos 65 anos, um trabalhador recebeu o seu fundo de garantia por tempo de serviço, FGTS, no valor de R$50.000. Resolveu deixá-lo numa aplicação bancária, rendendo juros compostos de 4% ao ano, até obter um saldo de R$100.000. Ou seja, ele queria dobrar o capital inicial. Tá? Se esse rendimento de 4% ao ano não mudar ao longo de todos os anos, o trabalhador atingirá seu objetivo após X anos, considerando log de não sei o que lá, valor mais próximo de X. Então, vamos ver o que está acontecendo aqui. Vamos botar numa tabela aqui, que é mais fácil. Então, no ano, né? No ano 0, o capital, vamos botar um montante. O montante é de R$50.000. Né? O cara foi lá, depositou R$50.000. Passou um ano, o que aconteceu? Esses R$50.000 teve um acréscimo de 4%. Então, aumentar 4% é a mesma coisa que multiplicar por 1,04. Certo? Certo? Então, esses R$50.000 virou 50.000 vezes 1,04. Que a gente não está interessado nesse valor por enquanto. Passou 2 anos, o que acontece com esses 50? Né? Esse vai incidir 4% em cima do que estava em um mês. Então, isso aqui vai ser 1,04 ao quadrado vezes 50.000. E aí a gente já começa a estabelecer uma relação aqui entre a quantidade de anos aqui e o montante, né? Então, você pode perceber que se você tiver X no ano X, você vai multiplicar por 1,04 elevado a X vezes R$50.000. Certo? O detalhe é que esse montante tem que ser 100.000. E isso aqui tem que ser 100.000. E aí você acaba de montar uma equação exponencial aqui. É só pensar, né, um pouquinho, né? Assim, que número multiplicado por 50.000 dá 100.000? Tem que ser 2, né? Então, o meu desafio é achar 1,4 elevado a x ser igual a 2, ou seja, que x é esse que faz isso ser verdade. Exatamente. Então, isso aqui dá 2. E aí a gente tem uma equação exponencial na qual a gente tem bases diferentes. E aí a gente vai ter que lembrar da aula de logaritmo. Para resolver uma equação exponencial que tem base diferente. Se fosse base 2 aqui, é moleza, só. Isso. Né? Base diferente só usando logaritmo, gente. Então você passa o logaritmo dos dois lados da equação. E aí,
magicamente ele fornece log de 1,04. Que beleza, né? Exatamente. E aí ele te ajuda nessa. Só que a gente aplica a propriedade primeiro, né? Vamos aplicar a propriedade aqui. Então, a potência, o logaritmo da potência, essa potência aqui multiplica o logaritmo de 1,04. E o log de 2 ele te fornece que é 0,301. Beleza? Então, o x vai ser 0,301 dividido pelo logaritmo que ele te fornece aqui, 0,017. Isso aqui é a mesma coisa que 301 dividido por 17. Ok? 301 dividido por 17. 17,7. Beleza? Então, o x é mais próximo de 18. Ou seja, com 18 anos, ele vai ultrapassar 100 mil reais. Certo? Dúvidas, povo? No dúvidas? Maravilha. Vamos finalizar com duas questões da Unicamp. Uhum. Uma compra no valor de R$ 1.000 será paga com uma entrada de R$ 600 e uma mensalidade. Uma compra no valor de 1.000, entrada de 600, então, aqui o zero, R$ 1.000. Entrada de R$ 600 significa que você vai pagar R$ 600 no ato, não é isso? Uhum. E uma mensalidade de 420 daqui a um mês. A taxa de juros aplicada à mensalidade é. Então, se você comprou R$ 1.000 e pagou 600, na hora, significa que você está devendo R$ 400 no ato da compra. E aí, esses R$ 400 vai virar 420. É muito parecido com aquela questão que a gente já fez ao R. Então, você tem mais R$ 20 aqui de juro em relação a 400. Então, 20 dividido por 400 vai dar... dividir por 4 é mais fácil, né? 5 por 100, 5%. Letra B. O detalhe dessa questão é o distrator, né? Porque se você conta 1.020, você ia falar que era 2%. É verdade. Entendeu? Se você conta 600 mais 420 e compara direto com os R$ 1.000, que isso é muito comum no dia a dia se fazer, né? Você achar que os juros é de 2%. Exatamente. E aí, se você fizer por aquele outro raciocínio, né, que número multiplicado por 400 vira 420, isso daqui vai dar 1,05. Ou aumento de 5%. Beleza, beleza, povo? E a última questão da Unicamp, eu achei meio polêmica ela. Você viu ela, Fábio? Eu vi, mas eu quero resolver junto contigo, para poder ver qual é a... 2 anos atrás, certo carro valia R$ 50.000. Então, vamos botar na linha do tempo aqui, o tempo 0, o tempo -1 e o tempo -2. Então, 5 anos atrás, um carro valia 50 mil. Isso. Atualmente, vale 32. Supondo que o valor do carro decresça a uma taxa anual constante, daqui a um ano, qual é o valor do carro? Uhum. Então, o que eu achei esquisito é... Tá bem definido o que é taxa anual constante? Sim, porque a cada ano é a mesma taxa, mas é composto. Tá, beleza. Então, o que acontece? Esse 50 mil aqui, ele foi multiplicado por um determinado valor X. E aí, no ano seguinte, teve um decréscimo, certo? E depois desse ano -1 aqui para o ano 0, foi multiplicado pelo mesmo valor X, certo? Vai chegar no 32 mil. Então, a gente quer saber o que aconteceu
durante esses 2 últimos anos aí. Então, 50 mil multiplicado por x ao quadrado virou 32 mil. Tá bom? Então, assim, x ao quadrado vai ficar 32 mil dividido por 50 mil. Simplifica aqui. Para facilitar esse 50 aqui, se transformar em 100, é melhor, né? Eu vou multiplicar por 2 em cima e embaixo. Vai dar 64 sobre 100. 64 sobre 100, raiz quadrada, vai dar 8 sobre 10. 8 sobre 10 nada mais é que 8 sobre 80 sobre 100, Isso. que é 80%. Tá? Que é 0,8, né? É o 0,8. Então, a gente tem que interpretar o que significa 0,8. 0,8 significa 1 menos 0,2. Ou seja, o que está acontecendo aqui é que a gente está retirando 0,2 é 20%. A gente está retirando 20% dos 50 mil, né? Em 2 anos seguidos. Deu para entender essa lógica, pessoal? E aí, para você descobrir... É porque a lógica ali é o seguinte, ele não passou a aumentar ou diminuir de 80%, ele diminuiu a 80%. Isso. Foi o que ele virou. Ele virou 80% do que era antes. E o próximo, 80% do que era antes. E o próximo, 80% do que era antes. Então, ele está tirando 20%. Uma maneira de encarar isso é você ir direto, transformando em 80% do valor, ou pensando como o Léo ali, é 1 menos 0,2. Bom, então, para você descobrir o valor do carro no ano seguinte, você tem que multiplicar por 0,8. Isso. Tá bom? Então, 32 mil vezes 0,8. 25.600. Ativar. Beleza, beleza, pessoal? Isso aí. Eu tenho uma dica sobre essas questões de matemática financeira, porque ela no início, se você não está acostumado a lidar com esse tipo de, como diz até o Francisco, né, as pegadinhas financeiras, então, gente, é se inteirar mesmo, é pegar essas questões e sair fazendo, porque você precisa ter contato com elas, porque essas, entre aspas, como o Francisco colocou, pegadinhas financeiras, elas são muito mais comuns do que a gente imagina, inclusive na vida real, né, no mundo real. Então, essas questões, não adianta você saber só o fundamento, você realmente precisa ter muito contato com tipos dela, né? Isso. Então, essa é uma das, para mim, né, áreas talvez mais difíceis, junto com a análise combinatória que a gente vai ver depois, porque dificilmente é uma coisa pronta, daquele jeito e tal. O fundamento, beleza. O fundamento é você saber que você paga juros em cima do que você deve. Ponto. Uhum. Ou você decresce em cima daquilo que está anterior. Esse é o fundamento. Mas as experiências, os modos, precisa de você ter know-how. Você precisa realmente conhecer essas questões, essas situações. Eu daria uma atenção mais especial nos meus estudos aí. Matemática financeira. Porque envolve outras coisas, envolve logaritmo, envolve potência, envolve fração, envolve número decimal, envolve divisão, envolve uma porção de coisa dentro dessas questões. Então, você estudando matemática financeira, automaticamente você está estudando muitas outras coisas. Bom, pessoal, então é isso. A gente vai ficar por aqui esse sábado. Vamos terminar meia hora antes. Semana que vem, a gente tem trigonometria. E trigonometria é um assunto vasto, né? Então, a gente reservou 2 aulas aí para trigonometria, tá bom? Então, é isso, meu povo. Bom final de semana. Espero que vocês tenham gostado da aula. Beijo, beijo. Até a próxima. Tamo juntão. Tchau, tchau. Vou interromper a gravação.